Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabiana, obrigado. Colegas, após o intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão julgamento do período da tarde do dia 12 de março de 2021. Nós vamos fazer o julgamento das vistas de mesa que ainda restam na nossa pauta. Só que antes, eu quero fazer o julgamento de um item agora da pauta da tarde de hoje, de minha relatoria. Eu estou propondo uma resolução, inclusive, para que a Unidade de Origem da Receita Federal preste algumas informações. Eu disponibilizei já a minuta da resolução. Eu estou a falar do item 490 da pauta, item 490. Deixa eu chegar lá, 490. Item 490 da contribuinte Nutrage Industrial Limitada. Nutrage Industrial Limitada, item 490, tá? Eu já compartilhei a minuta da resolução com vocês. É o seguinte, o relatório é o seguinte, trata o processo de auto-infração, é a multa da GFIP, tá? Multa da GFIP. Correspondente ao período de setembro de 2003 a fevereiro de 2008. Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, por meio da qual solicitou a relevação da penalidade imposta, uma vez que teria retificado as GFIPs, corrigindo as falhas apontadas pela fiscalização. Ao julgar a impugnação, a DRJ em Brasília concluiu pela sua procedência em parte, cancelando o lançamento em relação às competências 9 de 2003, 10 de 2006 e 12 de 2006 a maio de 2007, e mantendo a multa lançada em relação às competências 11 de 2006 e 6 de 2007 a 2 de 2008. Então, 11 de 2006 e 6 de 2007 a 2 de 2008, visto que a entrega das GFIPs retificadoras teria ocorrido após o prazo para a apresentação da impugnação. Então, para essas competências, a DJ manteve o lançamento, porque a correção teria sido, as GFIPs retificadoras teriam sido enviadas após o prazo para impugnação. O contribuinte entrou com recurso, tá? E aí eu vou para o voto. O recurso é tempestivo, atende os requisitos dele, conheço. Da conversão, julgamento de diligência. Vejam só, segundo alega a recorrente, as GFIPs retificadoras teriam sido entregues no prazo previsto em lei e a decisão recorrida não teria considerado a data real do envio. Aduz ainda que o sistema de GFIP Web não informa ao contribuinte a data de exportação para o CNIS, motivo pelo qual entende que não deva ser penalizado. Pois bem, para melhor entendimento do caso, vejamos o que restou constado na decisão de primeira instância. Diz assim a DRJ, para as competências 11 de 2006, 6 de 2007 e 7 de 2007, não houve a correção total da falta, visto que os valores das competências no sistema GFIP estão inferiores aos lançados na planilha, elaborada pela fiscalização, conforme abaixo especificado. Outro sim, conforme informações fornecidas pelo sistema GFIP Web, as GFIPs encaminhadas, as quais não foram consideradas corrigidas, foram substituídas pela mesma chave por outro envio antes mesmo de serem exportadas para o CNIS. Para o CNIS e arrecadação. Enfim, as GFIPs retificadoras encaminhadas e exportadas para a Secretaria da Receita Federal foram enviadas após o termo final do prazo para impugnação. Por esse motivo, tais GFIPs não foram consideradas corrigidas para fins de relevação da multa, devendo ser mantida a multa calculada na planilha de folha 10, a saber, então está ali. Pois bem, diante das razões supratranscritas, necessitamos que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as seguintes informações, entre parênteses, confirmações. As GFIPs retificadoras das competências 11 de 2006 e 6 de 2007 a 2 de 2008 foram enviadas pela contribuinte dentro do prazo de impugnação. OBS, relacionar em quadro a competência e a data do envio das GFIPs retificadoras. B, antes dessas GFIPs retificadoras sensibilizarem o sistema CNIS e arrecadação, a contribuinte enviou novas GFIPs retificadoras? Se sim, essas novas GFIPs retificadoras foram enviadas além do prazo para apresentação da impugnação? Observação, relacionar em quadro
a competência e a data do envio dessas novas GFIPs retificadoras. C, nas GFIPs retificadoras, entre parênteses, consultar os autos deste processo, se necessário. Houve a correção integral das falhas apontadas pela fiscalização das GFIPs? Se não, em quais competências não houve a correção integral e por qual motivo? E D, no caso de terem sido enviadas novas GFIPs retificadoras, via item B acima, essas novas GFIPs corrigiriam as falhas apontadas pela fiscalização? Se não, em quais competências não houve a correção integral e por qual motivo? Dessa forma, propomos a conversão do plano de diligência para que a unidade de origem da Receita Federal preste as informações, entre parênteses, confirmações relacionadas acima, devendo a contribuinte ser cientificado o resultado de diligência para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. É o seguinte, colegas, tem a data de envio, aí tem a data de exportação, que já é dentro do sistema, aí tem uma data em que é sensibilizado o Quinísio tem essa... Eu estou achando que a unidade de origem, a fiscalização, considerou uma dessas datas posteriores, assim, sabe? Estou achando que não considerou a data do envio. Então, eu quero que a unidade de origem confirme, porque o que vale é o que o contribuinte faz. Ele entra no GFIP Web do computador dele e manda a GFIP. Tem conectividade, é aquela data que importa. O que acontece com a GFIP, aí, entendeu? Então, pelo que eu percebi aqui, não está claro a data certinho que foi o envio, né? E é isso que eu quero que a unidade de origem informe, tá bom? Então essa é a diligência. Luiz, como que você vota? Relator. Gregório? Acompanho. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Relator. Ana? Acompanho. É meio confuso, assim, o que eu disse ali, mas se vocês lerem com calma, vocês vão entender, tá? Mas é bem isso, é uma diligência para confirmar a data de envio das GFIPs. Basicamente é isso, tá bom? Então tá, essa é a decisão para o item 490 da pauta, tá? Que vai ficar assim... resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva e informação fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Ok? Essa é a decisão para o item 490. Agora, colegas, vamos fazer o julgamento finalizar o julgamento dos itens que saíram com vista de mesa. Vista de mesa. Só um instantinho. Eu vou na ordem, tá? Tá. Os dois primeiros que a gente vai avaliar agora. O item 3 e item 4 da Tapete São Carlos Limitada. Podemos fazer esses, Francisco? Estão em condições de fazer? Sim, sim. Então tá, item 3, né? Primeiro, né? Nós já fizemos leitura do voto, tudo, né? Já teve essa parte. Colegas, item 3 da pauta, vamos finalizar então o julgamento. Item 3 de relatoria do conselheiro Francisco, da contribuinte Tapete São Carlos Limitada. Nós iniciamos o julgamento na segunda-feira, no dia 8, e vamos finalizar agora. O conselheiro relator, no seu voto, estava votando... Você chegou a terminar de ler o voto? Chegou, né? Terminar de ler o voto? Inclusive, iniciou-se a votação, ela parou em Gregório. Tá. O Gregório fez as considerações, né? Tá, no item 3 da pauta, relembrando a turma, da contribuinte Tapete São Carlos, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O Luiz votou? Chegou a votar, Luiz? Votou, né? Você acompanhou o relator? Não, divergência. Tá, o Luiz acompanha o relator. Agora, não, mas deixa bem, eu preciso fazer uma explanação, porque inclusive, eu mudei o voto. Ah, você mudou o voto? Ah, então isso é importante. Tá, então faz a explanação. Eu vou fazer uma síntese. A autuação foi... E o 3 e o 4, na verdade, o que a gente decidiu no 3 se aplica ao 4.
porque o 3 é a patronal e terceiras entidades e fundos, e o 4 é CFL. Então, decorrente dessa autuação aqui. Então, a diligência, o 3 acompanha o 4. A autuação foi previdência privada complementar, contribuição sindical e seguro de vida, e o fundamento foi porque não alcançou todos os empregados, aí caracterizando o ganho adicional. E eu havia acompanhado a decisão de origem, porque das consultas que eu fiz, eu entendi que era razoável. Aí o Gregório, como sempre contribui com a grandeza dos nossos julgamentos, ele trouxe razoáveis considerações, e aí eu vou pontuar, ele trouxe em relação à previdência privada complementar e seguro de vida. Ele divergiu em relação à previdência complementar e seguro de vida. Inclusive o Luiz acompanhou essa divergência no voto. Isso. Mas, quanto à previdência privada complementar, ele trouxe, inclusive, um paradigma que foi muito interessante, porque é unânime, é adesão unânime da Câmara Superior. Então, eu entendo que não tem, se a Câmara Superior já fechou o entendimento, não tem por que eu entender divergente aqui. Então, quanto à previdência privada, não há o que questionar, vou dar provimento. Ok. Agora, quanto ao seguro de vida, aí eu vou propor uma diligência, porque até para propor a diligência, até para confirmar os argumentos que o Gregório trouxe no voto, ele leu um voto também paradigma de uma posição que estava dando provimento ao seguro de vida. E aí eu vou ter que ler essa fundamentação aqui, porque se eu for vencido nessa diligência, aqui já é o meu voto negando provimento, em relação ao seguro de vida. Então, eu estou partindo aqui do seguro de vida, conversão do julgamento em diligência. A recorrente firma o entendimento de que a aludida contribuição não incide sobre o seguro de vida, sob os pressupostos de que a Lei 8.212 de 91 não o incluiu no salário de contribuição, assim como pelo fato do artigo 458 da CLT, supostamente reconhecer expressamente que dita utilidade não é conhecida como salário. Aí eu faço a transcrição aqui da argumentação do contribuinte. E aí venho com meus argumentos. Contudo, ao que tem nos autos, antes do resultado da diligência aqui proposta, por que é que eu estou colocando antes do que tem nos autos, antes da diligência aqui proposta? Porque, dependendo do resultado da diligência, eu também vou dar provimento. Até porque eu não tenho como não dar, dependendo do que vier. Dependendo do resultado da diligência que proposta, reportado entendimento não pode prosperar, tanto porque oposto ao que determina a legislação previdenciária, como pelo fato da norma trabalhista balizar claramente seus próprios efeitos fiscais. Aí não se incluindo a suposta isenção sob análise. A primeira, sustentada nos preceitos consignados por meio dos artigos 22, parágrafo 2º, e 28, parágrafo 9º da Lei 8.212 de 91, com regulamentação implementada pelo Decreto 3.048, artigo 14, parágrafo 9º, inciso 25. A segunda, fundamentada na interpretação construída a partir da leitura dos artigos 81, 82, 457 e 458 da CLT. Esse tem foi eu copiando para esse artigo 2º, que aí eu tiro do ponto. Esse texto aí que ficou sem tirar. Por pertinente, aí eu faço uma explanação aqui de como eu estou interpretando, a partir das bases que eu estou interpretando, da lei complementar, onde ela especifica as funções dos parágrafos e dos incisos, do caput, dos artigos, e aí desço. Assim entendido, a fim de melhor destacar a compreensão, estou fundamentando aqui por onde eu vou, para que a gente entenda direitinho, que eu vou individualizar a abordagem. Por conseguinte, citada análise terá início e finalização pela incidência tributária estabelecida na legislação previdenciária e com os contornos fronteiriços estabelecidos pela lei trabalhista, respectivamente. No primeiro eixo, questão da legislação tributária, nota-se que mencionada utilidade está incluída na regra de incidência tributária legalmente estabelecida no artigo 22, parágrafo 2º, cuja base tributável está prevista no inciso 1º do artigo 28 da Lei Previdenciária, eis que não excepcionadas nos respectivos parágrafos 2º e 9º
dos preditos artigos 22 e 28, respectivamente. Ademais, infere-se que o inciso 25 do artigo 9º do reportado decreto aponta o benefício fiscal almejado pela requerência sob a condição, entre outras, de ser extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes, ainda que, como se vê, fora da parametrização legal. Aí eu transcrevo essa legislação previdenciária. Por que é que eu estou trazendo? Porque um dos fundamentos, um dos pressupostos da contribuinte é que não tinha amparo legal. Aí eu estou trazendo. E aí transcrevo. No cenário apontado, contrariamente ao que aduz a recorrente, suposta constatação de ilegalidade, se fosse o caso, traduziria reflexos em desfavor dos contribuintes, porque afastaria a isenção, ao nosso ver, permitida no mencionado decreto, totalmente em desacordo com o princípio da estrita legalidade tributária, hipotecada no artigo 97 do CPI. O que é que eu estou dizendo? Olha, o parágrafo 9º do artigo 28 não excepciona o seguro de vida. O decreto, o regulamento da Previdência, ele excepciona e impõe uma condição. Então, se tiver que ser questionado alguma legalidade, seria em relação a essa excepcionalidade aqui do decreto. Então, não afeta nada a previsão legal, no meu entendimento, e, em função disso, esse primeiro argumento da contribuinte, eu entendo que está superado com esses fundamentos. Mas aí eu entro agora no eixo seguinte, que eu falei, que era um da legislação tributária e outro da legislação trabalhista. Porque a contribuinte fundamentou sua defesa, dizendo que não tinha amparo na legislação tributária e que tinha isenção na legislação trabalhista. E aí eu estou contrapondo esses dois eixos. O primeiro, já superamos em termos de apresentação. Agora vamos ao segundo. No eixo seguinte, entendo que os parágrafos 2º, inciso 5 e 5º do artigo 458 da CLT, quando interpretados juntamente com o artigo 457, parágrafo 2º da mesma lei, sinalizam que o comando legal ali exposto não reflete efeitos previdenciários acerca do mencionado seguro de vida. Afinal, quando assim o quis, reportado ato legal expressamente traduziu ditos comandos por meio das expressões e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Artigo 457, parágrafo 2º. O outro. E não integram o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição para efeito do previsto na linha Q do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212. E aqui eu transcrevo essa legislação. O que é que eu estou dizendo aqui? Olha, quando a legislação trabalhista foi alterada e o legislador entendeu que aquilo refletiria na legislação previdenciária, assim ele fez expressamente. E aí eu estou transcrevendo e estou mostrando. E, no caso do seguro de vida, isso não consta. A gente vai ser mais vai se detalhar melhor aqui atrás, mas não consta. Vejam no inciso 5 aí. E aqui eu venho fundamentando. Como se vê, o legislador dispensou tratamento diferenciado à dita utilidade seguro de vida, já que é silente quanto à suposta exclusão do crédito previdenciário dele decorrente, como fez declaradamente, a exemplo, com a ajuda de custo, artigo 457, parágrafo 2º, e o serviço médico odontológico, artigo 458, parágrafo 5º, o que já está transcrito acima, né? Aqui eu estou fazendo uma inferência do que acima está posto. Vistos precedentemente. Ademais, cotejando supracitados preceitos, juntamente com aqueles abarcados pelos artigos 81, 82 e 457, parágrafo 1º, antes e após a redação atual, desse parágrafo 1º, entende-se que o comando no sentido de que anunciadas utilidades não serão consideradas como salário, reflete exclusivamente dos cálculos das correspondentes verbas trabalhistas, aí se incluindo a parcela paga em dinheiro, artigo 82, parágrafo único, percentagens e gratificações legais, entre outros, artigo 457, parágrafo 1º, confira-se. Aí eu trago aqui, aí eu transcrevo essa legislação, que eu fiz essa referência em cima. O 457 eu fiz questão de trazer a legislação antes, que foi alterada em 2017, onde eu estou colocando, e aí eu continuo fechando o raciocínio. Nesse pressuposto,
considerando que a definição deve abranger o todo definido e tão somente ele, tratam-se de expressões e contextos distintos como tais devendo ser traduzidos. Afinal, as expressões não constituem base de incidência previdenciária e não integram o salário de contribuição, carregam conteúdo normativo totalmente diverso daquela, não serão considerados como salário. E aqui novamente eu replico, o artigo 457, parágrafo 2º, e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. O artigo 458, parágrafo 5º, não integra o salário do empregado para qualquer efeito, nem o salário de contribuição para efeitos previstos, que é o previdenciário. O item 3, que é justamente a alegação da recorrente, de que aqui estaria traduzindo uma isenção. O 458, para o segundo inciso 5º, ele traz. Não serão considerados como salário. Ora, não serão considerados. Vejam as expressões. Não constitui base tributária, não integra o salário de contribuição. Então, são expressões distintas. Aí aqui, na sequência, eu colei aí, isso aqui eu vou tirar, é só para o grupo ver. Esse aqui é o fundamento do voto que o Gregório apresentou as alegações. E aí, é o motivo da diligência que eu estou propondo, porque se realmente se enquadrar nesse contexto, aí eu vou acompanhar, aliás, não é divergência, eu vou mudar o voto para dar provimento também ao seguro, né? Olha, eu vou ver aqui a emenda, né? Seguro de vida em grupo, ausência de individualização da parcela por beneficiário, disponibilização a todos os empregados e dirigentes, falta de previsão em norma coletiva de trabalho, não incidência de contribuições. Esse aqui, que o mouse aqui está com probleminha. A disponibilização do seguro de vida em grupo a todos os empregados e dirigentes da empresa, quando não se pode identificar a parcela destinada a cada segurado, não sofre incidência das contribuições sociais, ainda que não haja previsão do benefício em norma coletiva de trabalho. Esse é o detalhe. Quando não se pode identificar a parcela destinada a cada empregado. Aí, isso aqui eu vou tirar do texto, da minuta, é só o grupo ver. E aí eu entro aqui, especificamente, na justificativa da diligência. Não obstante o exposto precedentemente, é pacífico que o seguro de vida em grupo, contratado pelo empregador em favor de seus empregados, sem que haja individualização do montante que beneficia cada um deles, não se inclui no salário de contribuição. Logo, sobre ele, não incide contribuição previdenciária, consoante se vê. E aí tem parecer da PGFN, inclusive, que nos vincula, função do ato declaratório. Mas aqui está travando. Eu estou transcrevendo o artigo 62 do RICAF, e eu continuo com os meus argumentos. No contexto, apropriado se trazer os fundamentos do relatório fiscal que esclarece as razões da presente autuação. Eu trago aí o seguro de vida, que não foi disponibilizado a todos, e nada mais acrescenta. Igual relevância para o deslindo da questão, vale transcrever o seguinte excerto da decisão recorrida. Aí a decisão recorrida, ela traz basicamente esse trecho, ela traz um pouco da legislação, e fecha que se não preencher aqueles requisitos lá do regulamento, não incide a contribuição. Aliás, não está isento, incide a contribuição. Estou indo rápido aqui, porque isso aqui a gente já leu lá nos fundamentos. Ademais, na forma vista no relatório de lançamento, isso aqui lá do lançamento já, da autuação, a presente autuação trouxe os seguintes valores lançados nas respectivas competências. E aí eu fiz essa tabelinha, a competência e o valor lançado. E a gente percebe aqui que tem os valores, essas competências, 1, 2, 3, 8 e 9, tem o valor de 49,23 e outro 48,64. Competência 4, ela tem esses valores, 49,23, 48,64, mas já tem um valor de uma expressão valorativa maior, 848,06, 848,06. E assim, eu arrolo todas aí. E continuando. Ocorre que
Como visto no excerto do livro Razão, que ora também transcrevo, parte do reportado seguro a recorrente individualizou em escrita contábil. Contudo, manteve parcela supostamente globalizada sob a descrição. Itaú Seguro, Vida, Funcionários. Aí eu transcrevo aqui do Itaú, os exemplos aí, como ela transcreveu. Não menos relevante, ressalta-se que a Convenção Coletiva de Trabalho prevê individualização do montante que beneficia cada empregado, exceto no caso de sistema concessivo, em valores superiores ao aqui previsto, considerando, isso é transcrição lá, aos aqui previstos, considerando como tal o seguro de vida em grupo. E aí eu trago aqui, tá, as folhas aí, eu trago aqui indenização por morte. No caso de falecimento do colaborador durante o vínculo empregatício, a empresa pagará a título de indenização por morte, juntamente com o saldo de salário e outras remanescentes, um salário mínimo. Ela vai discriminando aqui, né? E aí ela fecha aqui na letra D, ó. Fica excluído do cumprimento desta cláusula as empresas que mantiver sistema de concessão em valores superiores ao que previsto, considerados como tal seguro de vida em grupo. É aquilo que eu coloquei lá na síntese. Essa convenção, como são muitas empresas que participam, ela fez essa excepcionalidade. E, como a gente mostrou no voto aí, em momento algum se tem clareza de que isso está se enquadrando naquela situação que traz o parecer da PGFN, que o benefício não é individualizado, né? Até porque ela prevê benefício individualizado. Ela claramente diz, para cada funcionário, um salário, ela impõe aquelas condições. E faz a exceção dessa possibilidade que exclui a incidência previdenciária. E aí eu concluo. Aqui, os fundamentos. Ante o exposto, já que a ausente prova nos autos de que o caso em análise se amolda ao contexto esquadrinhado pelo citado parecer da PGFN, seguro de vida em grupo, sem individualização do benefício, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil intime a contribuinte a comprovar, se for o caso, a parcela do reportado de seguro de vida sobre a qual não incide mencionado tributo, por preencher os requisitos apontados no referido parecer. Assim resolvido, o resultado da referida diligência deverá ser consolidado conclusivamente por meio de informação fiscal da qual a recorrente deverá ser cientificada para, a seu critério, apresentar manifestação em 30 dias. Conclusão. Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências solicitadas na presente resolução. Essa é a minha primeira proposta de diligência. Eu sendo vencido, essa leitura que eu fiz inicialmente já é o meu voto negando provimento a essa parte do seguro de vida. Naturalmente, como eu coloquei, a previdência complementar privada, eu vou dar provimento. É como voto. Ok, então. Colegas, o conselho relator, em relação ao item 3 da pauta, está propondo a conversão do julgamento em diligência nos termos da resolução que ele apresentou agora. Luiz, como você vota? Eu voto por negar a diligência. Não entendo necessária a diligência. Tá, rejeita a diligência. Gregório? Eu já tenho entendimento sobre a matéria, mas o relator acho que tem necessidade, eu vou acompanhar a diligência. Diligência. Francisco, Renata? Eu também acompanho a diligência. Rafael? Eu acompanho a diligência. Márcio? Márcio? Eu acompanho a diligência. Ana? Eu acompanho a diligência. Eu acompanho a diligência também. Então, por maioria de votos, resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada a contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Vencido o conselheiro Luiz, que rejeitou a conversão do julgamento em diligência.
Isso se aplica igualmente ao 4. O item 4 é uma diligência. SFL em decorrência desse aqui. Então, não tem como julgar ele sem esse aqui. Então, eu estou propondo a mesma coisa, porque até lá eu transcrevi esse voto lá nele, justificando as razões por que ele acompanha esse aqui. Ok, Francisco. Luiz, em relação ao item 4, o conselheiro relator, pelas mesmas razões, está propondo também a conversão do documento de diligência. Você mantém o voto, rejeitar a diligência, né? Item 4 é uma obrigação acessória, Francisco? CFL 68. É justamente em função dessas verbas aí que ele não declarou. Agora, eu não sei até se esse aí não seria o... Não, mas é a diligência Não mesmo. dá para julgar, se você não tem definição do principal, não dá para julgar. Eu vou ser coerente, eu vou negar, eu vou rejeitar a diligência também. Ok. Gregório, como vota? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Eu acompanho. Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 4 da pauta, ficará assim: resolve os membros do colegiado. Item 4 e 3 são da contribuinte Tapete São Carlos Limitada. Para o item 4, ficou a mesma decisão. Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado de diligência de forma conclusiva e informação fiscal que deverá ser certificada a contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Vencido o conselheiro Luiz, que rejeitou a conversão do julgamento de diligência. Esse é o item 4. O próximo item da pauta, com vista de mesa, é o item 300. 300... de relatoria da conselheira Renata. Renata, veja, eu acredito... Falta meia hora, Dene, é melhor você ir logo direto para o mandado judicial. Tem que votar esse processo hoje, porque ele vence, o mandato, 60 dias foi 20 de março. Ele vence de março. Na próxima, se ficar para a próxima, já estourou o prazo da ordem judicial. Qual processo está falando, Francisco? Luiz? É o do Márcio, o 451. Mas não foi? Não, ele tinha pedido vistas, mas é vista de mesa, que eu fui olhar o processo. Ele não foi decidido, ele não pode ficar para o mês. O Luiz pediu vista e ele viu que o prazo de 60 dias não é para pautar, é para julgar. Então a gente precisa julgar ele ainda hoje. Era para ter sido o primeiro a gente ter votado. Já falta meia hora só e a gente não votou o processo. Você pediu vista, a gente já tinha votado ou ninguém votou nele ainda? Ninguém votou. Só o Márcio tinha votado, né, Márcio? O Márcio já tinha votado. A gente votou, quer dizer, eu fui olhar direitinho os autos aqui, o mandato é bem claro, são 60 dias para votar, para decidir o feito. Ou então mais 60 se houver diligência, mas não é o caso ali de diligência. Então a gente precisa votar, então só tem meia hora para votar. Isso aí era para ter sido o primeiro, eu falei para a gente votar quando voltasse do intervalo, votar logo, né? Esses aí, apesar de serem pedidos, serem de vista, mas se ficar para o mês que vem, não tem implicação assim judicial. Luiz, né? Você pediu vista em relação ao 451. Mas você já está em condições de votar? Tenho condições de votar. Eu não tinha condições de votar naquele momento. Eu fiquei estudando o processo. Aí, tá. Eu olhei peça por peça. Eu já estou com condições de votar. A gente tem que resolver esse processo hoje. Tá bom, então. Então, colegas, vamos fazer esse do Luiz, esse do Márcio, e vamos tentar voltar para esse da Renata, porque acho que esse da Renata é muito tranquilo, né, Renata? É só você dizer... Super tranquilo. Mas vamos voltar lá, então. Gente, é o item 451, deixa eu pegar voltar para o... Colegas, item 451 da pauta, Fundação Pró Cerrado, era o primeiro item da manhã, o relator leu o voto.
O relator está dando provimento ao recurso voluntário. Luiz, como você vota? Vou acompanhar o relator. Relator. Gregório, como vota? Acompanho. Francisco? Acompanha. Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator. Ana? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Para o item 451 da pauta, ficará assim o resultado. Gregório, não sei se você está falando, desse restante aí, tem algum que está vindo de vista, sem ser vista de mesa do mês passado, que aí não pode, não, né? Agora, esse aqui ficou bem, mas bem, colegas, é que saiu com vista, né? Essa foi a decisão final do processo. Mas como tem uma medida judicial, o Luiz verificou a decisão. É engraçado uma decisão dizer que tem que ser julgado, porque, bem, mas tudo bem. Que depende dos julgadores, né, de analisar os autos, mas tudo bem. Nós estamos, então, fazendo a finalização do julgamento. O Luiz pediu vista de manhã, então o processo, em vez de voltar no mês que vem, está voltando agora na sessão do período da tarde, e nós estamos concluindo o julgamento. E o julgamento vai ficar para o item 451 da Fundação Pró-Cerrado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Tá? Colocar julgamento. No dia de hoje, tá? No dia 12/3/21, no período da tarde. Iniciado no período da manhã e concluído no período da tarde, tá? É importante a gente definir também o dispositivo. Dar provimento ao recurso voluntário para restituir os autos à unidade de origem? Não, para que seja calculado... Nos termos do voto do relator. Ô, Denis, só lembrar de botar no... Fala. Lembrar de botar no 3 e 4 que o julgamento foi iniciado dia 8 pela manhã e concluído dia 12 à tarde. 3 e 4. Perfeito. Tá. Tá, colegas, esse foi o item 451 da pauta, da contribuinte Fundação Pró-Cerrado. A decisão ficou, então, acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Julgamento iniciado no dia 12 de março, de 21, no período da manhã, e concluído no mesmo dia, no período da tarde. Agora vamos para o item 300 da pauta, de relatoria da conselheira Renata. O item 300 era apenas a questão lá da relação de despesas médicas. Creio que era só um ajuste na tabela que tinha no voto. Você não chegou a fazer um ajuste no voto, chegou, Renata? Onde que... esse que está... A Rê está sem microfone. Perdão. Sim. Esse arquivo que está na pasta? Né? Isso. Tá, colegas, o arquivo da pasta lá... Esse aqui, mas como a gente já tinha lido tudo, eu só tenho aqui as despesas médicas, que foi o que ficou faltando, que era o ajuste que deveria ter feito, tá? Perfeito. Eu nem sei se é o caso de ler, não sei se precisa ler, na verdade, tem umas coisas... Não precisa. Então, na verdade, o que aconteceu foi aquilo mesmo. Na realidade, o contribuinte ele não tinha juntado nenhum tipo de recibo para comprovar as despesas médicas que ele deduziu na declaração de ajuste. Aí, ele juntou isso no recurso voluntário e trouxe. Eu aqui até me socorri da Ana novamente, que ela tem um texto ótimo, que eu adoro, eu já usei outras vezes, eu pus aqui de novo, que é sobre verdade material, e eu trouxe, eu acho que tem que usar, que tem que aceitar os documentos, aceitei, analisei e tal. Só que, de fato,
Aqui então, eu colei aqui o que foi glosado pela fiscalização, que é esse primeiro quadro aqui. Prosseguindo conforme posto no termo de verificação fiscal, folhas 187, quanto às despesas médicas pleiteadas como deduções, deixaram de ser comprovadas as abaixo discriminadas, as quais estão aqui sendo motivo das respectivas glosas. E aqui estão as despesas médicas desse quadro aqui, que está na página 5, que são essas de 2003, Luiz Antônio Poster Samuel da Silva, de 2005, João Otávio, deve ser C. Andrade, e Eduardo Assisa Leite. Aí aqui a doutrina, a legislação sobre as despesas médicas e tal, aí eu passo aqui sobre a legislação, e aí como se constata do dispositivo acima transcrito, aí o que é necessário, né, o que eu aceito, o recibo médico, o necessário recibo médico para que seja aceito para dedução de despesas médicas. E aqui, no entanto, compulsando os autos, verifica-se que preenchem todos os requisitos exigidos pela artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei de 9.250, os recibos arrolados no quadro abaixo, que somam o importe de 7.110, pelo que seriam aptos a comprovar as despesas neles informados para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda do recorrente. No entanto, cotejando os dados de tais recibos com os dados das despesas médicas glosadas pela autoridade fiscal atuante, verifica-se que nenhum deles a elas diz respeito, pelo que se trata de recibos relativos a despesas médicas diversas, que não relacionadas às despesas médicas discutidas no presente auto de infração. E aqui estão as despesas médicas, os recibos estão aqui todos relacionados, que seriam os recibos que, em tese, de acordo com a legislação, preencheriam os requisitos, só que se você cotejar com o que foi glosado, nenhum deles diz respeito àquelas despesas glosadas. Desse modo, as despesas glosadas pela autoridade fiscal atuante permanecem sem comprovação, razão pela qual a glosa deve ser mantida. Aí, no mais, eu adotei a decisão da RJ, que eu já li para vocês, e eu nego provimento ao recurso voluntário. É isso. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 300 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento a recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora, o processo? Não? Isso é o convite de mesa, né? Nem tem porquê. Luiz, como você vota? Relatora. Gregório. Relatora. Francisco. Relatora. Rafael. Relatora. Márcio. Relatora. Ana. Acompanha a relatora. Eu acompanho a relatora também. Então, para o item 300 da pauta, do contribuinte José Eduardo de Paula Alonso, repetindo, item 300, do contribuinte José Eduardo de Paula Alonso, ficará assim o resultado. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Esse foi o item 300. O próximo item, com vista de mesa, seria o item 304, dá tempo de fazer? Acho que dá. Item 304, da conselheira Ana, eu pedi vista de mesa. Nesse item aqui, item 304, colegas, da contribuinte Maria Nasce Santos de Deus. A conselheira relatora, ela está dando provimento às despesas médicas, porque para você os recibos que atendem as formalidades são suficientes, né? É isso, né? E você está acolhendo a dedução da despesa, restabelecendo a dedução de dependentes com o sogro, com a neta e com a mãe, isso? Tá. É o seguinte, eu vou divergir, né? Com relação à despesa médica, não tem a comprovação de efetivo pagamento, foi solicitado pela fiscalização. E com relação a dependentes, eu estava vendo lá, a mãe parece que não teve glosa da mãe.
teve glosa só em 2009 do Clidenor e da Maria Eduarda, e dos 3 dependentes. Os 3, aqueles 3 dependentes lá, você mesmo diz, aqueles 3 menores, né, você diz no voto que a contribuinte não tinha guarda, decisão judicial, então você já não está considerando. Mas o sogro e a Maria Eduarda tem só em um ano calendário, eles foram glosados, mas a mãe, eu não encontrei a mãe, encontrei a Maria Eduarda e encontrei o Clidenor, né, e os 3, né. E eu vou negar provimento, eu não vou reconhecer essa dedução. Tá? Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou... Até porque, veja, Ana, a contribuinte não questionou a glosa do sogro e da Maria Eduarda na impugnação, né? A DRJ até deixa claro isso, né? Foi só eu não coloquei. Oi? Eu não coloquei nenhuma glosa dela no voto. Tá. Então, o meu voto, nesse caso aqui, é por negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, item 304 da pauta. Deixa eu até abrir o voto aqui, para que eu estou falando de cabeça, deixa eu abrir aqui, só um instantinho. 300. Pessoal, me desculpem a pressa no falar, que é só para a gente tentar pelo menos fazer esse aqui, o horário está se encerrando já. 2 segundinhos, deixa eu só abrir. Item 304, tá. Tá. Então, colegas, a conselheira relatora, em relação a 304, está dando provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer as despesas médicas. A gente... era bom... são as que estão marcadas em verde, né? Mas a gente vai ter que deixar isso aí de um jeito que seja a fiscalização, talvez relacionando um quadrinho, não sei, assim. Eu posso fazer o quadro, não tem problema. Eu até deixei o dispositivo em branco, nem coloquei nada lá em relação ao que seria, até para ver como ia andar nosso julgamento. Perfeito. Então, dá para fazer assim, ó, que você dá provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução ou cancelar a glosa das despesas médicas relacionadas no quadro que segue no voto, né, na planilha que segue no voto, e para restabelecer a dedução de dependente com o sogro e a neta, isso ou não? Com os genitores? Não, como é que é? Eu acho que se a gente não falar em sogro e neto, a gente só mostra quais são as que a gente está excluindo da glosa. Então, quais são? O sogro, mas a gente precisa, né? falar no dispositivo? Oi? Então, esse é o dispositivo, né? Não, é a conclusão do teu voto, né? Que se for vencedor, vai para o dispositivo. Os que estão em verde. Deni, se a Ana vai fazer uma tabela, acho que o dispositivo, na tabela, poderia contemplar tanto as despesas médicas que ela está restabelecendo, quanto os dependentes que ela está restabelecendo, entendeu? O dispositivo ficaria dar parcial provimento para restabelecer a dedução com despesa médica e dependentes, conforme a tabela, votem. Tá. Então, a conselheira relatora, então, está dando provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução das despesas médicas e das deduções com dependentes relacionadas na tabela que segue no voto, tá?
A relatora, ela coloca no voto e marca em verde ali o que ela vai restabelecer, mas é bom que fique numa tabelinha para a fiscalização não ter dúvidas, né? Então, tá, esse, colegas, é o voto da relatora, tá? Eu pedi vista de mesa, eu vou negar provimento ao recurso. Luiz, como você vota? Eu vou me apropriar da sua divergência, presidente. Vou divergir. Vai negar provimento. Gregório, como vota? Relatora. Francisco? Divergência. Renata? Relatora. Rafael? Relatora. Márcio? Divergência. Eu vou divergir também, né, como eu falei. Então, esse aqui é um caso de empate. Então, para esse item, vai ficar assim, ó. Tá, coloquei assim, acordos menos item 304 da pauta da contribuinte Maria Nasce Santos de Deus. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, converter o julgamento de desculpa, gente, meu cérebro já não está funcionando. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer do recurso voluntário e, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522/2002, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução das despesas médicas e das deduções com dependentes relacionadas na planilha que segue no voto da relatora. Vencidos os conselheiros Luiz, Francisco, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso. Ok? Esse é o item 304 da pauta. Esse é o item 304. O próximo item, deixa eu ver se dá tempo, gente. O próximo item é o item 312 do Rafael. Esse aqui é o anistiado político. O item 312 é o anistiado político. O Rafael está dando provimento ao recurso voluntário, né, Rafael? Eu vou divergir da decisão e vou manter a decisão de primeira instância, tá bom? Colegas. Respeito a opinião. Perfeito. Colegas, em relação ao item 312 da pauta, fui eu que pedi isso mesmo, não sei se alguém mais teve interesse de ver, item 312, podem até abrir aí, é um caso envolvendo anistiado político. Eu estou mantendo aqui a decisão de primeira instância, e estou anunciando aqui, porque eu pedi vista, então estou adiantando o voto. O Rafael, que é o relator, está votando por dar provimento ao recurso voluntário. Luiz, como você vota? Eu vou me apropriar outra vez da sua divergência e vou divergir também. Gregório? Relator. Francisco? Divergência. Renata? Relatora. Rafael vai manter, né? Tá certo. Márcio? Divergência. Ana? Relator. Tá, então para o item 312 será a mesma decisão do item 304. Mesma decisão, só que daí é provimento integral. Para o item 312, ficará assim: acordam os membros do colegiado por unanimidade de
votos em conhecer do recurso voluntário. O conhecimento foi integral, né, Rafael? Naquele eleitor também foi integral, né, Ana? Conhecimento, né? Por unidade de votos em conhecer do recurso voluntário e por determinação do artigo 19e da Lei 10.522, em fase de empate de julgamento, dar provimento ao recurso. Tá? Dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros. Aí, Luiz, Francisco, Márcio e Dene, que negaram provimento ao recurso. Esse foi o item 312 da pauta. Eu acho que agora não... falta, deixa eu ver. Tem mais algum item, colegas? Não, com vista de mesa não. Com vista de mesa não. Vista de mesa foram todos? Foram. Ufa! Eu estava querendo fazer as vistas de mesa, desculpa a minha pressa, colegas. Mas como era um processo que a gente já tinha feito apreciação no na reunião, eu analisei os casos, né? Então, não foi atropelado só essa finalização agora da coleta dos votos, mas a gente teve tempo de analisar com atenção. Então, tá, alguém gostaria de dizer alguma coisa antes de encerrar a gravação? Eu gostaria de parabenizar todos pelo empenho e dedicação, que acho que nós fomos bem melhor esse mês do que nos meses anteriores. Gregório, você tem a contagem de quanto nós julgamos no total? Acho que a gente pode encerrar e... A gravação. Vamos encerrar a gravação. Rafael, Francisco e Fabiana podem encerrar a gravação. Já que eu recebi.